Olá, senhores! Bora aí para mais uma questãozinha de dinâmica, essa com relações vetoriais ainda para nós. Olha só, um canhão atira uma granada obliquamente de maneira a atingir o ponto de altura máxima com velocidade horizontal v. Nesse instante, a granada sofre uma explosão, que a divide em 3 fragmentos de mesma massa. 2 fragmentos adquirem velocidades v1 e v2, cujos módulos são iguais ao da velocidade inicial. Então, isso aqui também é importante, ó. V1 e V2, cujos módulos são iguais ao da velocidade inicial, que é esse Vzinho aqui para nós, certo? Determina a velocidade do terceiro fragmento imediatamente após a explosão. Meninos, tem 2 maneiras de vocês trabalharem. Eu vou indicar uma e vou fazer de outra, tudo bem? A primeira é decomposição de vetores. Exatamente, aquilo que vocês não gostam. Mas olha que bacana. Se você olhar aqui, antes, a quantidade de movimento é na mesma direção, no mesmo sentido do vetor velocidade que você tinha antes. Certo? Eu tenho a massa m vezes a velocidade v, certo? Nossa quantidade de movimento aqui, ó, é a massa vezes a velocidade v que ele deu. Já o V1 e o V2, olha o que a gente vai ter que fazer. Nós vamos ter que decompor. Então, eu vou decompor o V1 em uma componente horizontal e uma componente vertical, certo? Então, nós vamos ter aqui uma componente Q1Y e uma componente Q1X. Vou até colocar para vocês aqui, ó, Q1Y, Q1X. Assim como a V2. A V2 ela vai ter também uma componente horizontal e uma componente vertical. Isso eu estou desenhando aproximadamente aqui sem escala, né? Então aqui nós vamos ter 2 componentes que eu vou chamar de Q2Y e Q2X. Bom, uma regra é muito simples para nós, né? Nós sabemos que num sistema isolado, a somatória da quantidade de movimento antes da explosão, do empurrão, da trombada, da colisão, não importa o que aconteça, é exatamente igual à somatória da quantidade de movimento depois. Lembrando que isso é vetor. Então, eu trabalho isso tanto na direção x, como na direção y para nós, certo ou não? Então, vou apagar aqui, ó. Isso daqui é válido na direção x e na direção y, certo? Então, olha que bacana. Como aqui o ângulo entre o vetor V1 e a horizontal é 60 graus, e aqui o ângulo entre o vetor V2 e a horizontal também é 60 graus, como V1 e V2 possuem o mesmo valor que é Vzinho, eu posso garantir que, então, a componente Q1Y e a componente Q2Y, elas vão se anular. Elas estão com sentidos opostos, mas com o mesmo valor. Isso indica para nós, senhores, que se antes eu só tinha quantidade de movimento na horizontal, é porque depois eu tenho que continuar tendo quantidade de movimento apenas na horizontal. O que mostra para nós que, com certeza, o terceiro fragmento, então, ó, ele sai com velocidade V3 nessa direção e nesse sentido, horizontal, e nesse caso, para a direita, certo? Peão, por que para a direita? Porque, vamos olhar, eu tenho 2 vetores já horizontais para a esquerda. Mas o depois não tem que ser igual ao antes. Antes eu tinha um resultante para a direita. Então eu vou ter que ter um vetor V3 aí, um vetor quantidade de movimento, desculpa, né? Não velocidade, mas quantidade de movimento Q3 com a velocidade V3, que tem que ganhar do Q1X ou do Q2X. Fechou, meninos? Então uma das maneiras seria essa. Vocês trabalham por decomposição. O que você faria agora? O Q, que é aquele vermelhinho, que é o antes, é igual ao menos Q1X, porque ele está no sentido contrário, menos Q2x, porque também está no sentido contrário, e mais o Q3, que ele está no sentido favorável. E aí, como você sabe a velocidade do Q1x e do Q2x, ia ficar mv é igual menos mv1, menos mv2 e mais mv3, que é o que a gente quer. Belezinha? O outro jeito é você pensar assim, ó, que a somatória da quantidade de movimento antes é igual depois. Só que isso eu tenho que lembrar que são vetores. Certo ou não? Então, se eu pensar vetorialmente, olha que bacana. Nós temos ali o vetor quantidade de movimento Q1. Opa, só não quero reto. Nós temos ali o vetor quantidade de movimento Q1, o vetor quantidade de movimento Q2. Certo? E eu vou poder afirmar o Q1, vou colocar aqui, ó, ele vai ser a massa vezes a velocidade V1, que é V. O Q2, ele vai ser a massa vezes a velocidade V2, que é V também.
E o ângulo entre eles, 60 graus mais 60 graus, isso dá 120. Percebo que aqui, meninos, nós temos um caso particular de vetores, né? Se eu traçar a regra do paralelogramo aqui, ó, para achar o resultante deles, e lembrar que quando eu tenho dois vetores de mesma intensidade, que é o nosso caso, né? MV, MV, e eu tiver um ângulo de 120 graus entre eles, é porque a nossa resultante ela tem o mesmo valor que eles. Ou seja, essa resultante horizontal para a direita também vale MV. A partir daí, eu sei que como a resultante está na horizontal, então eu vou ter que ter um vetor Q3 aqui, também na horizontal, porém no sentido contrário, para ganhar desse resultante de Q1 e Q2, porque eu sei que antes de tudo isso nós tínhamos um vetor horizontal para a direita. Então agora, ó, a gente vai poder falar aqui o que a gente tinha antes, que é M vezes V, que é essa quantidade de movimento aqui, tem que ser igual ao que eu tenho depois, que é o Q3, que está a favor, né? Se adotar o sentido positivo para a direita, ó, ele está a favor, é positivo, menos o resultado de Q1 e Q2, que deu MV. Bom, esse MV negativo passa para o outro lado positivo, né? Aí vai ficar MV mais MV, vai dar um total de 2MV. E o Q3 é a massa do pedaço, que é igual, ele garantiu no texto que são iguais, vezes a velocidade V3. Eminho corta eminho, então a gente descobre que a velocidade do terceiro pedaço tem que ser 2 vezes a velocidade V. Fechou, meninos? Lembrando que por decomposição lá naquele jeitão, vocês vão ter que chegar no mesmo resultado, obviamente, né? Se você curtiu, se inscreve no canal. Um grande abraço a todos e até mais.